Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria, antes de começar a falar, eu realmente gostaria de falar um pouco também dessa autoridade, né, que o Senhor nos dá, que nós devemos estar usando mais ela nas nossas vidas, né? Nós temos uma autoridade, nós precisamos estar usando, que é um privilégio ter. Durante anos, há muito tempo atrás, né, isso, mas depois de Cristo, e até os dias de hoje, nós sabemos surgiram várias distorções, várias heresias a respeito do Evangelho de Deus. E geralmente elas apontam sempre para o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus é o que não é, e dizendo que Jesus não é o que realmente Ele é. Então é uma complicação, né? E sempre vem apresentando uma distorção do que é realmente verdade. E eu coloquei aqui alguns nomes, só para servir para a gente dar uma introdução. Eu coloquei aqui alguns nomes: docetismo, tem muitos outros, né? Nestorianismo, apolinarismo, monofisismo, enfim, vários outros ismos que tem por aí. Que dentre todos esses ismos, que realmente, infelizmente, são muitos, eu quero falar de um, assim, bem resumidamente, para nós termos uma ideia daquilo que o Evangelho de Deus é para nós. Eu quero falar sobre pelagianismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu andei pesquisando e verifiquei assim, algumas coisas, deve ter mais, mas só para a gente ter uma ideia. O pelagianismo é como ficou conhecida essa doutrina herética, né? Vamos dizer assim. Ela foi criada por um monge britânico nos anos 400 depois de Cristo. O pelagianismo nega especialmente a verdade acerca do pecado original. Pelágio foi acusado, foi condenado, culpado exatamente por causa disso, por negar realmente o pecado original. E só que tem outras coisas também que ele dizia. E também de não reconhecer a graça de Deus, que a graça de Deus era essencial para a nossa salvação. E como ele fazia isso? Usando o livre-arbítrio. Usando o livre-arbítrio, Pelágio ensinava ser possível nós vivermos uma vida sem pecado. Que o homem nasce em uma condição normal, sem pecado. Poxa, que maravilha, né? Cada pessoa, nós sabemos disso, não é assim que ele nasce, né? Nós conhecemos. Cada pessoa nasce, ele dizia que cada pessoa nasce de acordo com o que Adão era antes de nascer. Ele queria dizer isso. Ou seja, inocente da corrupção e inocente da culpa. Uma distorção completa. Que o pecado de Adão prejudicou apenas ele mesmo, e que Adão foi apenas um mau exemplo, para as outras pessoas, apenas um mau exemplo para quem vem depois dele, e aqueles que realmente seguem o mau exemplo de Adão passa a pecar. Olha o absurdo. Enfim, é uma heresia grave, né? Uma heresia
muito grave e profunda, e que tudo isso vem distorcer o que as Escrituras falam verdadeiramente, né? E tem muitas. Diz que o homem com seu próprio esforço pode tornar-se merecedor da bem-aventurança eterna. Ou seja, Adão foi um mau exemplo e Jesus foi um bom exemplo. E nós sabemos, a salvação consiste simplesmente seguir. Ele diz que a salvação consiste em seguir simplesmente o bom exemplo de Jesus, o que é uma heresia também. Não, é verdade, nós devemos seguir bom exemplo de Jesus. Claro, Jesus nos dá bom exemplo. Mas a Bíblia afirma que o homem precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. A Bíblia afirma que o sacrifício de Cristo não foi um tipo de exemplo. O sacrifício de Cristo é substitutivo. O sacrifício de Cristo, ele substituiu os pecadores. Substituiu os pecadores e recebeu no lugar deles o castigo pelos pecados, satisfazendo então a justiça de Deus. E por isso é impossível que alguém seja considerado justo diante de Deus se não for pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Até aí, dito isso, por que eu usei esse exemplo? Eu falei uma época aqui, eu falei a respeito do perigo de nós querermos adequar o Evangelho à nossa vida. Nós corremos o grande risco de adequar o Evangelho às nossas vidas, ao invés de adequar a nossa vida ao Evangelho. Há uma grande diferença, ok? Querer adaptar o Evangelho à minha vida, em vez de ajustar a minha vida ao Evangelho de Deus. O Evangelho não pode entrar para se acomodar ao meu estilo de vida. Não pode. Mas é a minha vida que tem que se ajustar ao padrão do Evangelho. Amém? O Evangelho não é só um ponto de entrada para a vida cristã, é a salvação de Deus, é a salvação de Deus em ação. Ou seja, quando nós queremos adaptar o Evangelho ao nosso estilo de vida, corremos um sério risco de cometer distorções, de cometer heresias. Então, meu irmão, minha irmã, temos que fazer o contrário. Temos que ajustar a nossa vida ao Evangelho para realmente corrermos esse risco. Amém? Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 17, diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus nos prepara para toda boa obra, para nós não cometermos distorção. Mateus 24:14, a palavra de Deus diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí depois nós vamos lá para Atos 4:31, a palavra de Deus diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ficaram corajosos, porque desceu sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Mateus 28, 18 a 20 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. E mais na frente, Marcos 16, 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Meus irmãos, na igreja, nós estávamos aqui ouvindo um louvor maravilhoso, né? Nós já oramos. Então na igreja nós temos um momento de louvor a Deus, de oração. Nós temos aquele momento de gratidão a Deus, o momento da ministração para a congregação, momentos maravilhosos que nós passamos aqui dentro. Tudo isso serve do quê? De edificação, serve para aquecimento, é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento. E tudo isso é muito bom e faz parte da igreja de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que existem necessitados lá do lado de fora. Que existe alguém do lado de fora que também precisa ser ministrado por você. Amém? Em Mateus 17, diz assim: Jesus foi com Pedro, né, e Tiago e João, seu irmão. Jesus foi com eles no monte, e ali aconteceu que Jesus foi transfigurado diante deles, né? E o que aconteceu? A face de Jesus brilhou como o sol, as suas roupas também se tornaram assim brancas, muito brancas, como a luz. A Bíblia fala assim. E a Bíblia diz que naquele momento apareceram diante deles Moisés, Elias, conversando com Jesus. Olha que situação, olha que cena maravilhosa, né? Que cena maravilhosa. E Pedro, diante de tudo isso, ele se empolga, na verdade, ele se empolgou. E aí o que ele fala? Ele vai para Jesus e diz o seguinte: Senhor, é bom estarmos aqui. Olha, é bom estarmos aqui. Você pode ser essa noite, é bom estarmos aqui. Ou não é verdade? O que Pedro estava falando também era verdade. É bom estarmos aqui. Mas o que Pedro falou de tão bom? Ele falou: Senhor, se quiseres, eu farei 3 tendas. Farei 3 tendas. Uma para ti, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro estava empolgado com aquela situação, porque era maravilhosa, uma situação maravilhosa, é gostoso estar aqui, é muito bom estar aqui. E a Bíblia diz que enquanto ele ainda falava, surgiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. E o que Jesus fez?
Pedro, faz a tenda aí, vamos ficar por aí. Não. Jesus não fez isso. Jesus, vamos lá para baixo, que foi encontrar uma multidão. Lá embaixo tem uma multidão que tem coisa para a gente fazer lá. Lá fora tem alguém que está esperando, sedento pelo Evangelho. Então, quando estamos aqui é muito bom, é muito bom. Todos nós achamos isso. Você aprende. Você tem gratidão a Deus. Como é maravilhoso ouvir os louvores, adoração a Deus. Isso tudo é muito bom. Mas para que a obra seja completa, meu irmão, minha irmã, isso tudo que vivemos aqui dentro tem que ir lá para fora. Isso tem que ser ministrado lá fora. Amém? Amém. João 4,35, a palavra diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O que Jesus está dizendo aqui? É lógico que ali tinha literalmente ele está falando que daqui a 4 meses haveria a colheita, né, deles lá. Mas o que ele está falando aqui? Não dá para esperar 4 meses. Não dá para esperar mais. Porque a colheita aqui Jesus se refere já estava pronta. A colheita que Jesus está se referindo está hoje para nós lá fora. Ela está pronta. Portanto, não podemos ter momentos maravilhosos aqui de aprendizagem, de louvor, de edificação, né, de ensino, de tudo mais, e isso ficar aqui dentro. Isso tem que ser levado lá para fora. Alguém está necessitando de ouvir o Evangelho de Deus, do Senhor, lá fora. Atos, o capítulo 1, versos 8, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder de quem? Do Espírito Santo. Você não tem poder, o poder vem de Deus. Receberei poder do Espírito Santo. Você viu que eles receberam, eles ficaram corajosos. Nós também ficamos corajosos quando nós recebemos o poder do Espírito Santo. Para quê? Mas para quê? Para ser minhas testemunhas. Não só aqui dentro, que é muito maravilhoso, é muito gostoso, mas também lá fora. Em todo lugar. Onde você quer, onde quer que você vá, é para você ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo aonde? Na igreja. Na igreja você não é luz do mundo, você é luz do mundo. Mas ele está falando aqui para você ser luz do mundo lá fora. É em todo lugar que você estiver. Seja luz do mundo, não só na igreja, mas no mundo. Nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra, mas não é para ser sal só na igreja. Tem que ser sal na terra, lá fora. Tem que ser sal da terra. Onde você vai, tem que ser, você tem que falar do Evangelho.
Aí você pode pegar, mas onde eu vou fazer missão? Onde é que fazer missão? Missão é onde você estiver, é onde Deus te colocar. Tem um exemplo, por exemplo, no trabalho, em vários lugares, na sua casa, na sua própria casa, com os seus parentes, com os seus vizinhos, quantos vizinhos, né? Na escola, na faculdade, numa viagem, na academia, não sei onde você anda, seja a luz do mundo, fale do Evangelho para essas pessoas. João 20, no versículos 18 e 19. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E lá em Marcos 16, verso 15 e 16, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, enfim, Jesus não foi encontrar os discípulos só para dizer para ele que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Não foi só por isso, mas foi para dar uma ordem. Que ordem que é essa? Vão em todos os lugares pelo mundo e pregam o Evangelho para todas as pessoas. Então, quando nós reunimos aqui dentro, é maravilhoso, tem pregação, tem louvor, dança, às vezes peça com Páscoa, outras com intercessão. Deus pode realizar milagres aqui dentro. Enfim, não temos como sair daqui da mesma forma que entramos. Dificilmente, quando você vem para cá, você sai diferente. É isso que acontece conosco. Uns mais e outros menos, mas nós saímos daqui diferente, porque a palavra de Deus é pregada, na adoração é ministrada e é no louvor, e a gente realmente sai diferente daqui. Sempre que nós estamos aqui, nós saímos diferente, não é da mesma forma que entramos. Mas isso tem que ir lá para fora. Mas nós precisamos ministrar isso lá para fora, está precisando lá fora. Ah, mas eu não estou falando que é fácil, é complicado, é difícil. Por isso, então, imaginamos aqui os discípulos. A Bíblia diz que eles estavam trancados às portas. Quando ele fala que trancavam as portas, não era só uma maçanetinha, não. Eles corriam risco mesmo. Era difícil para eles na época. Então era trancado mesmo. Não era só chegar lá e encostar a porta, não. Era trancado. Nós vimos isso lá em cima. E Jesus chega e diz: saiam, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Nós aqui estamos em uma situação muito mais privilegiada. Qual a dificuldade que nós temos de sair? Nós não estamos em portas trancadas. Qual a dificuldade que nós temos de sair daqui para falar de Jesus para as pessoas? Não foi fácil para eles, com certeza não foi fácil. E hoje, diferente deles, nós temos uma grande facilidade de falar de Jesus, de pregar o Evangelho. Em Romanos, no capítulo 7, versos 18 e 20, Paulo fala: sei que nada de bom habita em mim, isso é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando aqui da carne, né? Então todos nós estamos sujeitos a isso. Porque a carne é fraca. Paulo fala que por causa da carne, o pecado que habita nele faz com que ele mesmo, né, mesmo ele não querendo, ele faça o mal. Por isso, meu irmão, minha irmã, o negócio é encher-vos do Espírito e estar sempre vigiando e sempre orando. A Bíblia não fala para você vigiar e orar para pecar, porque isso é fácil, você não precisa nem orar para pecar. Isso é simples, isso é muito fácil. Ela fala para você vigiar e orar para não pecar, para não cair em tentação e não ser pego de surpresa com o que está por vir pela frente. Amém? Então, nesse mundo pecar é fácil. Adão vivia uma condição confortável. E o que é que ele fez? O que ele fez lá? Eu pergunto para você, foi difícil o que ele fez? Foi difícil o que Adão fez? A mulher viu aquela árvore, era bonita, nossa, maravilhosa, que as suas frutas eram boas de se comer, ia ter entendimento, e não tinha dificuldade nenhuma de comer aquela fruta. Então foi fácil para eles, foi fácil. Ela disse para Adão: vamos nessa, como aí também. E o resultado disso nós sabemos, foi terrível, né? O desastre que foi. Mas me parece que eles não tiveram a mínima dificuldade de cometer, de fazer aquilo lá. E por causa disso, qualquer um pode pecar hoje com a mesma facilidade. Com a mesma facilidade. Porque essa condição, ela existe em cada ser humano desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Por outro lado, o que Cristo fez foi algo fácil? Não. Nós sabemos, nós conhecemos, não foi fácil, foi muito difícil. Ninguém, entre todos, teria condição de fazer o que ele fez. Só mesmo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi espancado, escarnecido, soldados romanos cuspiram nele. Já não bastasse aquela dor física que Jesus passava, o flagelante, aquele negócio que Jesus sofreu, nós sabemos, ele também sofreu com a dor causada pelo fardo que ele carregava, o fardo dos pecados de todos ele levou para a cruz, todos os nossos pecados, onde pagou a penalidade por todos. Pecar é fácil, mas te leva à morte. E o sacrifício de Cristo te traz bênção, muitas bênçãos e salvação. Amém? Amados irmãos, nós precisamos ministrar isso para alguém lá fora. Nós precisamos levar essa novidade para alguém que está precisando lá fora. E a palavra de Deus diz que você tem autoridade para isso. Você não vai sem autoridade. Você vai com a autoridade do próprio Senhor Jesus. E quando falamos em autoridades espiritual, a Bíblia nos aponta sempre para Deus.
Somente Deus é quem possui autoridade absoluta. Somente Ele possui a autoridade absoluta sobre tudo, sobre todas as coisas. Amém? Qualquer autoridade exercida por alguém, por mim, por você, qualquer autoridade exercida nesse ponto de vista é um grande equívoco. Então toda autoridade que você tem, ela vem do próprio Deus, ela vem do Senhor. Qualquer conceito de autoridade espiritual que vem da pessoa de si próprio é um equívoco. No Novo Testamento, como nós já vimos no começo, o próprio Jesus diz que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Depois ele disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A palavra autoridade aqui transmite o significado de poder, direito legítimo, de liberdade para agir. No nome de Jesus você tem essa autoridade para ir aí fora e falar do Evangelho. Você tem realmente, no nome de Jesus, o direito legítimo. Você tem no nome de Jesus a liberdade para agir. Nós não podemos ficar só aqui dentro. Essas maravilhas nós temos que falar para alguém lá fora também. E então o Espírito Santo nos capacita a falar do Evangelho lá fora com sabedoria, de acordo com a vontade de Deus. E assim obedecer e exercer essa autoridade que temos no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, todo cristão verdadeiro, possui a autoridade espiritual dada por Cristo para anunciar o Evangelho. Jesus tem todo o poder e delegou esse poder a quem crê nele. Por isso, todo crente tem autoridade espiritual como representante de Jesus na terra. Essa autoridade nos dá poder. Amém? No Antigo Testamento havia líderes com autoridade de Deus para liderar o povo, como Moisés, Josué, Davi e tantos outros. E também é verdade que no Novo Testamento, para a sequência da história da igreja na terra, Deus designou algumas pessoas para servirem como líderes. Essas pessoas recebem autoridade espiritual da parte de Deus. É da parte de Deus, toda a autoridade vem de Deus. Essas pessoas têm autoridade espiritual sobre quem está embaixo do seu cuidado. Agora a responsabilidade da liderança da igreja, ela tem essa responsabilidade por essa autoridade e responsabilidade para ensinar, para corrigir, para ajudar, para crescer, para prezar pela conduta e a organização da igreja. E tudo isso na luz dos mandamentos revelados na Escritura. Isso é muito importante para manter a igreja unida, firme e principalmente com a visão correta. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amados, os verdadeiros líderes, e quando eu digo verdadeiro, eu quero dizer aqueles que submetem à autoridade de Deus, esses têm um trabalho muito importante e difícil.
por isso merece todo o nosso respeito. Devemos nos submeter à sua autoridade. Amém? Devemos respeitar e reconhecer a autoridade espiritual que Deus confiou a essas pessoas, orando ao Senhor para que eles conceda entendimento, para que eles tenham entendimento, para que eles tenham sabedoria na exposição das Escrituras. Devemos orar por eles nesse sentido. Tanto a autoridade quanto a submissão, tanto um como o outro, implicam em amor, implicam em sacrifícios. E só assim a igreja pode caminhar, servindo um ao outro, com amor e sacrifício. Nada é fácil. O que é fácil tem risco. Isso, meus irmãos, não pode ser só aqui dentro. Não podemos esquecer que lá fora tem alguém que precisa urgentemente ouvir o Evangelho. Nós temos que ter isso na nossa mente. Sempre, sempre, sempre. Porque é o que o Senhor Jesus quer para cada um de nós. Não esqueça disso. Aqui dentro é tudo gostoso, tudo maravilhoso. Necessitamos congregar, porque aqui é uma grande edificação. Porque aqui nós sempre nos alimentamos. Mas uma coisa que não pode surgir do nosso coração, da nossa mente, do nosso coração, é saber que lá fora tem alguém que precisa vencer o medo, tem alguém que precisa vencer o pecado. E isso vai depender de cada um de nós para que ele tenha vitória nesse sentido. E amanhã, depois, talvez ele esteja aqui em comunhão conosco, nessa maravilhosa comunhão, essa oração maravilhosa. Então temos que ter isso em mente, que alguém está precisando de ser evangelizado, que alguém está lá esperando ouvir sair da sua boca quem é o Senhor Jesus, o que Ele faz na vida das pessoas. Amém? O pecado é muito fácil. O pecado é muito fácil. Mas o difícil, eu sei, é estar pregando o Evangelho do Senhor. Ele falou que não era fácil, ele falou que não ia ser fácil. Mas, como eu disse, nós temos esse privilégio, essa liberdade, tanto de Deus, mas como no lugar que nós estamos. Porque tem muita gente que, se eu falar que é difícil aqui, imagina aqueles que são perseguidos lá fora, que não podem nem abrir a boca. Nós podemos abrir. O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Sabemos que alguém está precisando ouvir. Agora nós temos que ter na nossa consciência, e eu estou falando da Evangelho, eu estou fazendo a minha parte. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria que você, diante disso que foi dito, eu gostaria que você refletisse um pouco e se dispõe, junto com a liderança, de estar dentro daquilo que você pode ajudar, o seu ministério, que você pode fazer, né? E junto com a liderança, a gente poder levar a palavra com mais força nessa